Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês não acreditam no que aconteceu aqui. Eu já tinha gravado metade da aula de vocês e simplesmente meu celular apagou e eu perdi tudo. Então vamos começar de novo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o tema de hoje. A Revolução Russa, o socialismo chega ao poder. Sim, pessoal, a gente já viu a primeira parte da Rússia czarista, agora estamos na segunda parte, vamos ver como o socialismo chegou ao poder, como a Revolução Russa aconteceu de fato. Nos capítulos anteriores, a gente viu que a Rússia era comandada pelo Império Czarista, a maior parte do território russo tinha a composição agrária, ou seja, ele era formado por camponeses. O czar Alexandre II decidiu industrializar a Rússia através da industrialização conservadora. Houve, com isso, o florescimento de ideias socialistas entre os operários russos, isto é, já que existiam ideias socialistas anarquistas que floresceram dentro do movimento operário e que lutavam por melhores condições de trabalho, a Rússia ela vai ter que lidar com essas ideias. E como ela estava explorando seus trabalhadores, esses trabalhadores vão começar a flertar com as ideias socialistas. Aí, a partir disso, vai ter o Domingo Sangrento. Domingo Sangrento, aquele evento em que os operários pegaram suas famílias, foram até o Palácio de Inverno e foram reivindicar seus direitos diante do czar. Porém, o czar não estava no palácio, ninguém sabia disso, todo mundo pensou que ele estava lá dentro do palácio, e veio os soldados, deram um tiro na população, mataram a população a sangue frio, e isso fez com que a visão do czar como um paizinho caísse por terra, porque até então a população russa via o czar como um pai, o protetor. A culpa da Rússia estar do jeito que estava era porque eram os soldados que eram muito violentos, os nobres que eram responsáveis pelo governo que estavam traindo o czar. Eram essas ideias que floresciam ali dentro da Rússia. Falei rápido porque isso já está numa videoaula nossa e porque aconteceu esse probleminha que eu já falei com vocês, então eu tô correndo, virei o Sonic. Aí nós temos, pessoal, a imagem do cartaz de um filme chamado O Encouraçado Potemkin. O Encouraçado Potemkin, na verdade, foi uma revolta que aconteceu depois do Domingo Sangrento, uma revolta dos marinheiros russos que estavam lutando contra os castigos físicos sofridos na marinha russa. E isso daí essa revolta foi reprimida duramente e ela nos lembra uma outra revolta. Ela nos lembra a revolta ocorrida com os marinheiros brasileiros durante a revolta da Chibata, que foram marinheiros negros que reivindicavam melhores condições de trabalho também. Eles queriam lutar contra os castigos físicos que sofriam dentro da Marinha Brasileira. Porém, a revolta da Chibata ela ocorreu em 1910, enquanto a revolta do Encouraçado Potemkin aconteceu em 1905, o que nos coloca com a probabilidade de que a revolta da Chibata se inspirou na revolta do Encouraçado Potemkin, que acontece ali naquele momento de tensão da Rússia. Além da revolta do Encouraçado Potemkin, houve a formação dos sovietes. O que são os sovietes? Os sovietes eram um grupo de deputados formados por camponeses, operários e soldados. E esse grupo tinha o objetivo de reivindicar os seus direitos perante o governo czarista. O czar, se vendo nas cordas e pressionado pelo seu povo, ele vai convocar um parlamento com deputados escolhidos pelo povo. Esse parlamento vai se chamar Duma. Durante o período em que o czar ele governa com o parlamento, com a Duma, o que vai rolar?
ele vai ficar bem na fita de novo. O pessoal vai aplaudir as medidas dele, vai ficar de bem com o czar. Porém, quando o czar percebe que a população russa está de bem com ele, ele vai dissolver o parlamento, vai dissolver a Duma e vai colocar a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o objetivo do czar era dominar o Mar Negro para controlar o Mar Mediterrâneo. Porém, o exército russo ele não tinha treinamento para a guerra e muito menos armamento e alimento. Tanto é que o exército russo, os soldados russos, eles tinham que ir em dupla para a guerra. Em que sentido? Ia um soldado com o fuzil na frente e o outro soldado ia atrás fazendo o que estava com o fuzil de escudo. Por que isso? Porque não tinha arma para todo mundo, então o soldado que ele tomava um tiro e morria, ele tinha que ser recuperado, a arma dele era recuperada pelo soldado que estava atrás, e esse soldado que estava atrás tinha que dar sequência à guerra, tinha que continuar a batalha. Nessa história morreram mais de 3 milhões de russos, fora aqueles que estavam passando fome dentro da Rússia. Isso daí causou uma revolta no povo que invadiu o Palácio de Inverno e tirou o czar do poder, dando início ao governo provisório. O governo provisório russo ele foi feito pelo líder Alexander Kerensky. E Alexander Kerensky ele vai trazer alguns benefícios naquele momento para a Rússia, como a regulamentação da jornada de trabalho em 8 horas, garantiu o direito à liberdade de imprensa e permitiu que os russos se organizassem politicamente, seja através do socialismo, seja através do anarquismo, do liberalismo, não importasse a ideologia política, eles poderiam se organizar. O problema foi que o governo provisório manteve a Rússia na guerra. Isso daí vai dar brecha para que o líder dos bolcheviques, que estava exilado na Europa Ocidental, Vladimir Lenin, voltasse para a Rússia e buscasse tomar conta do poder, tomar conta do governo, através do lema paz, pão e terra e todo o poder aos sovietes. O que significa paz, pão e terra? Paz é tirar a Rússia da guerra, deixar a Rússia em paz. Pão é dar alimentação ao povo russo, do campo e da cidade. E terra, ele prometia a reforma agrária, ou seja, a distribuição de terras em partes iguais. E todo o poder aos sovietes significava que Lenin queria dar poder ao povo, governar com o povo e para o povo. Os sovietes eram os representantes do povo russo. De que maneira Lenin consegue a paz? Quando derruba o governo provisório e chega ao poder. Ele vai conseguir a paz assinando o Tratado de Brest-Litovsk, que foi aquele tratado que a Rússia assinou com a Alemanha, retirou a Rússia da guerra e retirou a Rússia da guerra e fez com que ela e a Alemanha ficassem em paz. O pão vai ser distribuído com a distribuição de terras, quando o Lenin ele vai distribuir terras entre a população. E a terra, consequentemente, está nessa jogada, porque Lenin ele vai confiscar a terra dos grandes latifundiários da Rússia e também dos nobres, do czar, as terras do czar e as terras da Igreja Católica, e vai distribuir essas terras entre os camponeses, assim garantindo o acesso dos camponeses à terra e também à alimentação. No entanto, a subida de um governo socialista liderado pelos bolcheviques não agradou nem um pouco as potências capitalistas do mundo. Quem eram essas potências capitalistas nesse momento? Eram a Inglaterra, a França, o Japão e os Estados Unidos.
Então, os opositores dos bolcheviques que estavam no poder, liderando esse governo socialista, eram os mencheviques e os liberais russos. Então, os mencheviques e os liberais russos formaram um exército chamado Exército Branco. E esse exército ele tinha o apoio financeiro de Japão, Inglaterra, França e Estados Unidos. Enquanto os bolcheviques de Lenin formaram o Exército Vermelho, para se manterem no poder e darem continuidade ao governo socialista. Em voltas da guerra, o Lenin se viu nas cordas e tinha que dar um jeito, porque ele estava lutando contra as maiores potências capitalistas, ou seja, melhor armamento, melhor estratégia de guerra. Então, para ter chances de vencer a guerra, o Lenin ele adotou o comunismo de guerra na Rússia. E o que dizia esse comunismo de guerra? O comunismo de guerra obrigava os trabalhadores do campo, os camponeses, a fornecerem alimento para as cidades e para os soldados bolcheviques. Isso por quê? Porque em parte da guerra, alguns proprietários do campo, médios proprietários e grandes proprietários se recusaram a fornecer alimento ao exército bolchevique e às cidades russas. Então Lenin vai mandar confiscar essa alimentação. Além disso, ele vai proibir a imprensa de divulgar qualquer informação contra o socialismo, contra os bolcheviques e o Exército Vermelho. Vai proibir também as greves e a associação aos partidos mencheviques e socialista revolucionário, aqueles que eram oposição ao governo socialista bolchevique naquele momento. E, além disso, o comunismo de guerra contou com a execução da família czarista, da família imperial russa. No caso, Nicolau II e sua esposa e filhos foram executados pelo exército bolchevique, pois Lenin acreditou que essa família real viva daria esperança para que os mencheviques e os liberais ganhassem a guerra civil e assim colocasse novamente no poder o czar. Então, para que isso não ocorresse, ele mandou executar o Nicolau II, o czar Nicolau II e toda a sua família. A partir da adoção do comunismo de guerra, os bolcheviques saíram vitoriosos da guerra civil, porém eles tiveram que lidar com problemas. Que tipos de problemas? Dois grandes problemas. O primeiro é que a Rússia, após a guerra civil, estava em frangalhos. Se viu totalmente destruída. Então era necessário reconstruir a Rússia. E essa reconstrução não iria contar com o apoio das potências capitalistas, pois elas adotaram a política do cordão sanitário, isto um bloqueio econômico. Essas potências capitalistas não iriam mais comercializar com a Rússia, iriam adotar um bloqueio econômico para impedir o avanço do socialismo pela Europa. A ideia de um cordão sanitário impedir que pandemias, epidemias se alastrassem pela Europa. Então, esses governos capitalistas viam a ideia de um governo socialista como uma praga, como uma doença, uma epidemia. Então, para evitar que essa epidemia russa se espalhasse pela Europa, foi adotado a política do cordão sanitário, ou seja, bloqueio econômico. Então a Rússia teria que arrumar uma nova forma, uma nova estratégia econômica para se recompor. Foi aí que Lenin adotou a nova política econômica, a NEP. O que significa a NEP? A NEP, ela, na verdade, foi o que Lenin chama de dar
um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. Ou seja, ele teve que fortalecer o capitalismo dentro da Rússia para assim voltar a adotar medidas socialistas. Lembrando, pessoal, que para se chegar ao comunismo é necessário 3 fases. Primeiro, um capitalismo consolidado, bem consolidado. Depois vai se ter o socialismo, e quando as pessoas entenderem, tiverem consciência de divisão de terra, de que elas são produtoras, elas têm acesso somente à sua produção e souberem compartilhar toda a sua riqueza, aí sim não vai precisar mais de um governo socialista, vai se chegar ao comunismo, uma fase em que as pessoas vão saber distribuir a riqueza sem a necessidade de um governo estar ditando regras, vão fazer isso por livre e espontânea consciência. Então, segundo a teoria de Marx, a ideia de um socialismo na Rússia, ela estava longe de ser aplicada, porque o capitalismo da Rússia ele nunca foi forte, ele nunca vigorou. E mesmo assim, surpreendentemente, a primeira nação a conseguir adotar um governo socialista foi a Rússia. Então, para firmar esse governo, Lenin vai autorizar que pequenas empresas privadas funcionassem e vai permitir que os camponeses vendessem os seus produtos no livre comércio, no mercado livre. Por que ele vai permitir isso? Para que a Rússia conseguisse acumular capital, conseguisse se recuperar das mazelas da guerra civil e assim desse sequência no plano de adoção da política socialista. Fortalecidas as medidas através da NEP, houve a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Ela foi criada em 1922 e contou com a participação de diversos estados do leste europeu, sendo o principal a Rússia. A partir da criação da União Soviética, vai se ter um partido único, que vai ser o Partido Comunista, e esse partido é que vai ditar as regras dentro não só da Rússia agora, mas de várias outras repúblicas que estão estão unidas dentro da União Soviética. Aí, pessoal, nós temos a bandeira da União Soviética. A bandeira da União Soviética que possui alguns símbolos, poucos símbolos, mas muito significativos. A foice, que representa o trabalhador do campo, o martelo, que representa o trabalhador da cidade, a estrela, que representa esse único Estado, essa única União, que é a União Soviética, e a cor vermelha, que é a cor dos bolcheviques, do Exército Vermelho Bolchevique, que conseguiu implantar o socialismo dentro da Rússia. Então, pouco depois de ser criada a União Soviética, o Lenin ele morre. E aí esse camarada que está aí na foto, Stalin, vai entrar numa disputa de poder com esse outro camarada aí, chamado Leon Trotsky. Então, Stalin e Trotsky vão disputar o poder. A ideia de Stalin era fortalecer primeiro o socialismo dentro da Rússia para depois espalhá-lo pelo mundo. Já a ideia de Trotsky era a ideia da fraternidade, de levar às outras nações o socialismo que tinha se implantado dentro da Rússia, dentro da União Soviética, independente de como estava a consolidação dele dentro da União Soviética, ou seja, dentro da Rússia naquele momento. Venceu o projeto de Stalin, ou seja, a União Soviética iria primeiro consolidar o socialismo em seu território para depois levá-lo ao restante do mundo. Para consolidar esse socialismo, o Stalin ele vai implantar os planos quinquenais.
E os planos quinquenais, ele vai ter uma diferença da NEP, porque a NEP ela deu muito certa no campo, mas para a cidade ela não foi uma política econômica agradável, foi uma política econômica agradável para o campo. E os planos quinquenais já vão ser o contrário. No campo, no setor agrário, vai ser terrível, vai falhar. Na verdade, vai matar muitas pessoas de fome, porque os campos que são formados, na verdade, os kolkhozovs, os kolkhozes e os sovkhozes, eles vão ser as cooperativas agrícolas criadas por Stalin e o trabalhador, o camponês, ele tinha que trabalhar nesses campos. Só que deixa eu ler aqui, porque isso daqui é meio complicado. Os sovkhozes, eles eram campos exclusivamente estatais, que os trabalhadores estavam ali, ofereciam sua mão de obra por um baixíssimo salário. E os kolkhozes, eles já eram campos em que a produção ficava com o trabalhador russo. Só que a maioria deles trabalhavam nos sovkhozes e recebiam esses baixos salários. E não conseguiam, eles não tinham ânimo para trabalhar nos kolkhozes, o que fazia com que sua produção fosse pouca, e sendo a produção para eles pouca, eles terminavam morrendo de fome, certo? E porém, os planos quinquenais eles prosperaram no sentido industrial. Stalin conseguiu desenvolver a indústria de base dentro da União Soviética, ou seja, ele conseguiu construir metalúrgicas, indústrias elétricas, indústrias químicas. E na educação também os planos quinquenais prosperaram. De que maneira? Eles reduziram o número de analfabetos dentro da Rússia. Dentro da União Soviética, dentro da agora União Soviética. Além disso, pessoal, com a sequência dos planos quinquenais, mesmo sofrendo com a política do cordão sanitário, a Rússia passou a ser a terceira potência mundial, ou seja, a terceira maior potência econômica do mundo passou a ser a Rússia, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, a política socialista, as políticas econômicas socialistas, nesse sentido, deram super certo, pois elas conseguiram fazer com que a Rússia figurasse, sem o apoio de nenhuma potência capitalista, fez com que ela figurasse entre as maiores potências mundiais. Contudo, nem só de flores vivia o governo de Stalin. Stalin, na verdade, era um ditador implacável, que suprimia as liberdades individuais, ou seja, a imprensa só publicava o que ele queria, exaltando o governo, exaltando a sua imagem, não tinha liberdade de imprensa, e as pessoas não tinham liberdade para se filiar em outros partidos políticos. Afinal, na Rússia era partido único era o Partido Comunista. E os adversários de Stalin eles foram assassinados, foram perseguidos, assassinados, e muitos foram levados aos gulags, que eram prisões de trabalho forçado, e muitos desses gulags ficavam na Sibéria, que fica no norte da Rússia, pessoal. É uma região muito fria, muito gelada, então as pessoas terminavam morrendo de frio, fome, solidão, depressão, porque tinham que fazer um trabalho forçado num lugar que é muito gelado. Pouquíssimos sobreviveram. Inclusive, pessoal, essa perseguição e assassinato de Stalin a seus opositores fez com que ele assassinasse Trotsky. Trotsky estava refugiado, exilado no México, e mesmo assim foi assassinado a mando de Stalin. Aí temos uma foto do Gulag, dos trabalhadores fazendo serviços nos gulags da Sibéria.
E é isso, pessoal. Com vocês agora fica o hino da União Soviética. Valeu!